Hoje Deus nos fala novamente de confiança. Ele estava no templo observando as pessoas que faziam ofertas. Ele viu os ricos que colocavam grandes ofertas, mas ele também viu uma pobre viúva que colocou 2 pequenas moedas. E ele disse depois: esta viúva deu mais que todos os outros, porque os outros deram do que lhe sobrava, mas ela deu o que tinha para o seu sustento. O que é confiar? Muitas vezes a gente diz assim: eu confio sim em Deus. Confiar é abandonar-se na vontade de Deus. Existem várias histórias, episódios sobre confiança na Sagrada Escritura, além desta que nós acabamos de ver do Evangelho de hoje. Mas também Deus nos fala no livro dos Reis. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, ele fala também de Elias, que um dia pediu a uma viúva que tinha um filho que fizesse um pão e o levasse para ele comer. E aquela viúva disse: eu só tenho o suficiente para fazer um pão para mim e para meu filho e depois morrermos. E o profeta disse: vai, faz o pão, traz para mim, e nunca mais te faltará nem farinha e nem o azeite. E assim aconteceu. Ainda no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, já fala de Eliseu, que também encontrou uma pobre viúva, e esta foi dizer para ele que seu esposo tinha falecido e que agora as pessoas a quem ele devia estavam cobrando e ela não tinha nada. E ele perguntou o que é que ela tinha. E ela disse: eu só tenho uma garrafa de azeite. Ele disse: volta para a tua casa, pede emprestado garrafas aos teus vizinhos, fecha a porta e vai colocando o azeite nestas garrafas. E ela pediu todas as vasilhas emprestadas aos vizinhos, entrou na casa, fechou a porta e começou a derramar o azeite daquela única garrafa que ela tinha. E ela encheu todas aquelas vasilhas. Quando ela encheu a última, aí acabou o azeite daquela única garrafa que ela tinha. Ela voltou para falar com o profeta e ele disse: agora vai, vende o azeite, paga a quem teu esposo está devendo, e o restante é para que tu sobreviva com teu filho. Ela confiou. Gente, confiar é abandonar-se verdadeiramente nas mãos de Deus. Eu tive uma experiência assim e houve uma necessidade de fazer uma reforma na casa de minha mãe e eu não tinha um centavo. Mas eu senti no meu coração que eu não podia mais adiar. Mas eu fui rezar. E quando eu fui rezar, o Senhor me deu exatamente este evangelho de hoje. A viúva deu tudo o que tinha. E eu fiquei, aliás, gente, como nós estamos conversando quase, eu vou voltar um pouco. Na verdade, a palavra que o Senhor me deu foi esta palavra, 2 Reis 4. Quando o Eliseu pediu que aquela viúva
tomasse emprestado as vasilhas para colocar o azeite. E eu entendi que Deus iria trazer a providência para que eu fizesse aquela reforma necessária, urgente, na casa da mamãe. E contratei o pedreiro e começamos a trabalhar. E as contas foram aumentando, chegou a um aumento muito grande e eu tinha que pagar. E eu disse, e agora? E fui rezar novamente. E aí a palavra que o Senhor me deu foi este evangelho de hoje. A viúva deu tudo o que tinha. E eu fiquei pensando, o que eu tinha? E eu lembrei, a única coisa que eu tinha que estava no meu nome e que estava quitada era o meu carro. Eu não tive nenhuma dúvida, vou vender o meu carro. Vendi o meu carro e paguei tudo. E quero dizer para vocês, um mês depois eu estava tendo a condição dada por Deus para comprar um outro carro. Não me falta nada. Aliás, a confiança, ela é dada para nós através da sua palavra. Quando a gente pode lembrar do Salmo 22, onde o Senhor nos diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não falta mesmo. Não falta. Eu não tenho, talvez, o que eu quero ou o que eu quisesse, ou da forma como eu quisesse. Não, mas nada me falta. Uma outra palavra também que nos fala sobre confiança é Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, quando o profeta diz, maldito o homem que confia no outro homem. Confie em Deus, primeiramente. Depois o Senhor também nos fala no Salmo 20, no versículo 7, quando ele diz, alguns confiam nos carros, outros confiam nos cavalos, mas eu confio no Senhor do céu e da terra. E João, no capítulo 16, Jesus diz assim, no versículo 33, ele diz, vocês terão aflições, mas tenho confiança, porque eu venci o mundo. Confiar em Deus é abandonar-se na fé que eu proclamo. Deus é Deus. Agora, isso também não é mágica. Eu não posso também tentar a Deus. Olha a diferença. Eu não rezo, eu não vivo buscando a vontade de Deus na minha vida, mas Deus é misericordioso e na hora que eu precisar, eu encosto ele na parede e ele vai fazer a minha vontade. Não, isso não é confiar. Ou então eu estou aqui e de repente, mas eu ouvi dizer que se eu confiar em Deus, basta eu esperar, não fazer nada, que ele vai fazer. Também isso não é confiar. A confiança em Deus, ela acontece no reino dele, ou seja, no reino do seu Espírito que habita em nós. E se eu não tenho permitido que este Espírito se mova em mim, numa intimidade com Deus, eu também não vou descobrir quando ele está querendo me trazer a providência. Porque é diferente a medida da confiança em Deus com a confiança no mundo, nas pessoas. Porque no reino de Deus, a medida não é a quantidade. Aqueles ricos tinham muito, muito, muito. Eles só colocavam no templo o que lhes sobrava. Aquela pobre viúva não tinha nada exceto
aquelas 2 moedas. Confiou. Então agora eu vou dar tudo o que eu tenho, eu vou colocar no cofre da igreja e nada vai me faltar. Não, não é assim. É na nossa vida diária, na nossa entrega, a entrega do nosso ser, a entrega da nossa história, a entrega dos nossos pecados, a entrega do nosso interior, das nossas feridas. Quanto mais eu me entrego verdadeiramente a Deus, quanto mais eu dou a Ele da minha indigência. E quando eu falo aqui da indigência, a indigência espiritual, a indigência do meu ser, que sem Deus não é nada. É crescer nesta confiança. E aí então a gente pode dizer com autoridade: o Senhor cuida de mim, nada me falta. Confie no Senhor.